Bom, gente, vamos lá, tô aqui no Polo. O pessoal do canal tem me pedido para eu fazer um videozinho falando a respeito dos possíveis locais aqui na traseira dele onde pode ter barulho e como tentar resolver esses barulhos por conta própria, né? E as pessoas me perguntam também o que eu acho a respeito do futuro aí, se a Volkswagen vai arrumar isso ou não. Eu tenho certeza absoluta que ela vai corrigir. São problemas muito simples de resolver na maioria dos casos aqui atrás, né? Então, conforme o carro vai amadurecendo, conforme o carro vai tendo mais tempo de mercado aí, eu tenho certeza que ela vai corrigir. Sinceramente, não acho que seja nesse modelo. Provavelmente na virada de modelo, né, no primeiro facelift que tiver, com certeza já vem com 90% desses problemas aí sanados. Mas vamos começar lá de baixo, né? Então, tirem o step, vejam aí essa caixinha onde ficam as chaves aqui, né? Elas já vem com um feltro aqui nas pontas para não atritar com o pneu, mas a chave aqui ela faz barulho, né? Macaco, mesma coisa. Ela tem essa fitinha, né, que prende aqui em cima, mas ela não prende, né, totalmente a chave e o macaco. Então façam o seguinte, no macaco lá embaixo, ó, coloquem uma espuma. Vocês compram aí em qualquer lugar que mexe com estofados, tá vendo? Coloquem lá dentro, olha. E soltem o macaco em cima. Tá vendo? Ele já reduz bem, porque depois a fita vai prender aqui. Com a chave a mesma coisa, né? Vou colocar até um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Achem aí um meio termo onde ele fique mais ou menos no meio do macaco, né? Pronto, aqui não tem mais barulho e na chave mesma coisa. Tirem a chave daqui. Coloquem um pedacinho de espuma aqui, por exemplo, olha. E pode colocar aqui atrás também, se quiser, nos dois pontos. Eu coloquei só aqui. Pressionem a chave aí, olha. Que ela não vai mais ficar fazendo barulho. Feito isso, travem direitinho aí, olha. Deixem bem apertado isso daqui, para ele pressionar o macaco e a chave aqui, olha. Bem apertado. E vamos lá, colocar o pneu aí e continuar. Coloquem o step, apertem isso aqui para o step não ficar solto aqui. Não precisa apertar muito, suficiente para ver que ele tá bem agarrado aqui. Alguns carros têm essa proteção aqui, olha. Outros não. Se o seu tiver, encaixe bem. O meu, no caso aqui, ele tá bem preso. Vejam essas presilhas aí, olha. Se elas estão com bastante pressão, com pressão suficiente para quando colocar aqui, olha, ela prender bem. Para ele não ficar solta, né? Aqui também pode ser que tenha algum barulho. Nesse caso aqui não tem. A próxima questão aí, para os carros que tem o sistema de 2 níveis aí no porta-malas. Vamos lá. Sistema Save, né, que é esse sistema aqui de 2 níveis, tá? Se você costuma usar ele aqui embaixo, tem 2 andares, né, o de cima e o de baixo. Se você costuma usar ele aqui embaixo, pode ser que ele faça barulho por conta dessas espumas aqui que vem de fábrica, tá vendo? Ela é muito fininha, olha. Então ela atrita com o metal aqui. Eu coloquei outras, vejam aqui. Essa e essa. Então mesmo que eu use aqui na parte de baixo, ele não fica batendo. Vejam aí, ó, tô forçando aqui, ele não tem atrito lá embaixo. Certo? Próxima questão. Os bancos. Forcem aqui com as mãos, olha. Chacoalhem aqui, como se estivesse vibrando, para ver se ele não faz barulho aqui
Vejam ali, olha, ele tem um encaixezinho ali. Saída, fita isolante nele, ou feltro. Mesma coisa do outro lado. Vejam ali, olha, ou fita isolante ou feltro. Feltro é melhor. O meu, como não tinha barulho, eu coloquei só uma fitinha ali para prevenir, tá? Mas se vocês tiverem feltro aí, pode colocar, tem que ser um feltro fininho, porque senão ele não vai conseguir travar direito. Onde mais aqui? Vamos pro próximo. Isso aqui, olha. Percebam aí que esse pino, ele tem esse anel de metal em volta. Em alguns casos, inclusive conheço pessoas aí que tiveram que trocar isso aqui, porque esse anel aqui, ele tinha folga. Então ficava aqui, olha, tec, tec, tec. Esse anel de metal aqui. Vejam se o de vocês tem folga. Ele fecha aqui. Tá vendo aí? Ele fica ali dentro, olha. Deixa eu abrir para vocês verem pela chave aqui, ó. Fiquem observando aí a mudança. Viram? Ele faz isso aqui quando você fecha nesse pino. Se isso daqui tiver alguma folguinha, ele fica aqui com tec-tec. Regulem esses batentes, tá? Não vou mostrar aqui porque eu já tenho um videozinho no canal ensinando como faz para regular esses batentes aqui, tá? Regulem, um pouquinho do barulho é daqui, ele tem esse tec-tec aqui, olha, se ele não estiver bem reguladinho, quanto mais a tampa mexer aqui, mais barulho vai fazer. Tampão, né? Popular tampão, o nome correto é bagagito. Ele tem aqui esse joguinho, né? Por quê? Porque ele prende só aqui no meio. Vejam que eu coloquei um feltro aqui, já vou explicar para vocês. A borracha ela prende só aqui no meio. Então as pontas ficam meio soltas. Eu fiz um vídeo também falando a esse respeito. Deixa eu pendurar ele pela cordinha aqui, fica mais fácil de mostrar ali. Eu fiz um videozinho falando a esse respeito para que vocês colocassem borrachinhas, né? Aqui, olha, onde ele assenta, uma de cada lado. Pode ser pezinho de computador, vejam aqui. Então, uma de cada lado vocês coloquem. Isso no Golf tem, por exemplo, no Fox tem, né? Nesse caso aqui ele vem com a borrachinha desse lado aqui, olha, no próprio tampão. Tá vendo? Que não resolve muito. Mas eu fiz diferente. Eu fiz daquele jeito, mas depois mudei e coloquei a borrachinha no próprio batente, tá vendo? Esse é o pezinho de computador que está no próprio batente aqui, olha. E coloquei um feltro aqui, então ele prende aqui, não deixa o tampão ficar mexendo. Outro lugar que pode dar barulho, aqui dentro, olha. Eu já vi na concessionária o pessoal mexendo nisso daqui, colocando um kitzinho de feltro aqui dentro também, né? Nas pontas aqui, olha. Nessas pontinhas aqui. No meu caso aqui não tem barulho, mas vejam aí no de vocês, né? Se tem alguma folga nesse triângulo aqui. O meu aqui não tem, tá vendo? Eu tô apertando aqui, não tem barulho nenhum, olha. Mas em alguns ele tem uma folguinha aí, então dá pra resolver também em casa. Tirem essa peça plástica daqui, tá? São 4 parafusos, vejam, aqui vai um, aqui o outro. E lá dentro, né, olhando desse lado aqui, olha, tem mais 2 lá, olha. Tirem, eu vou tirar os parafusos aqui e a gente já continua. Então tá aí, ó, 4 parafusinhos, a chave é uma Torx, tá? Deixa eu ver se dá pra focalizar melhor aqui. Vendo aí? Torx 15, tá? E aí com a própria mão mesmo vocês vão puxar, pode pegar até por aqui, olha. Com uma mão vocês segurem a tampa, com a outra vocês comecem a puxar por aqui ou aqui por trás. Enfim, a mão aqui, olha. Tá vendo?
Preciso das duas mãos aqui, mas eu vou tirar e mostro para vocês. São encaixes, tá? De metal. Então, olha, tirei, vejam que são encaixes de metal, não tem risco de quebrar, tá? Só puxar. Ele dá um estalo bem alto porque ele tá preso aqui na lata. Então, ele dá um estalo bem alto. Puxem, né? Ele tem uma trava de duas travas de cada lado, né? Uma em cada ponta. Puxem e deem uma olhada aqui dentro, né? Se tá tudo ok. Às vezes esses fios aqui, olha, podem estar soltos, eles ficam batendo dentro, olha. Então vejam aí se tá bem preso aqui, olha. Esse caso aqui, ele vem preso na lata. Lá pra dentro também tá preso. Aqui eu já olhei, tá? Tô só tirando pra mostrar pra vocês, mas tá tudo preso, tudo certinho aí, tá? Mas vejam aí no de vocês, né? Se tá preso aqui essa fechadura, se o motor do vidro tá bem preso. Eu vou colocar aqui e a gente já continua. Para colocar, nenhum segredo, tá, gente? Vocês vão encaixar direitinho, bater assim, olha, e encaixar na lata. Depois vocês vêm com os parafusos. Se nada disso resolver, se nenhuma dica dessas resolver, pode considerar a possibilidade de levar na concessionária para arrumar aquela lata que fica aqui dentro da lanterna direita, tá? Não vou desmontar aqui porque os casos aí que o problema é na lata aqui são poucos. E o ideal é levar na concessionária, porque se vocês quebrarem alguma trava, precisa tirar essa parte toda de plástico aqui, tirar a lanterna, tirar esse acabamento de carpete. Então eu vou mostrar talvez mais pra frente isso, na hora que tiver um tempinho. E lá dentro tem duas latinhas lá, o pessoal separa essas latas. Espero que vocês tenham sorte de levar numa concessionária boa, porque eu já vi uns carros aí que parece que desmontaram o painel com pé de cabra, né? Marcaram tudo, quebraram tudo. Vi alguns casos aí que o pessoal, não sei até que ponto aquilo ali foi feito na concessionária ou não, né? Eu disse que tem alguns vídeos que não dá pra gente entender muito bem, aí o pessoal reclama, né? Que eu tô falando do vídeo lá da pessoa que postou na boa intenção, mas tem alguns aí que aqui atrás da lanterna eles encheram de marretadas também ali, né? Então não sei se foi feito na concessionária ou não, mas se foi, peçam para acompanhar o serviço. Na hora que você vê o rapaz pegando o pé de cabra, marreta, martelo, colher de pedreira, aí você fala, opa, no meu carro não. Né? Peçam para acompanhar. E por fim aqui, duas dicasinhas rápidas aqui, né? O pessoal fala que houve aí um grilo no painel, pensa que é no difusor de ar. E eu tenho visto muitos casos aqui no canal que o problema tá ali no suporte de celular, gente. Tirem para ver. O meu, inclusive, eu coloquei aqui 2 pedacinhos de feltro. Olha. Eu batia no painel e eu escutava realmente, de tanto pessoal do canal falar, né? Eu comecei a bater com a mão no painel ali e percebi que tinha assim uma vibração que parecia vir do painel, mas era aqui do suporte de celular. E tem também a vibração que vem aqui, deixa eu mostrar aqui, olha, das luzes, né? Das luzes lá dentro lá. Isso aqui eu já mostrei no canal, tá? Como faz para tirar. Dá para colocar tanto uma espuma lá dentro quanto feltro. Eu tirei a espuma e depois acabei colocando feltro nas laterais aqui. Vou deixar o link para vocês de como desmonta isso daqui. E vou deixar a fotinho da peça dentro para vocês verem aí como é que é, aí o link, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. E vamos que vamos. Espero que isso aí tenha ajudado o pessoal a pelo menos tentar identificar de onde que vem o problema. E agora sim, vamos que vamos. Abraço.